E eu, galera, e aí? Mais uma das suas aulas favoritas. Hoje vamos falar de matemática na física, principalmente de vetores. Por conta de alguns problemas a gente não pôde se reunir hoje, mas não significa que vocês não vão estudar, claro. E a gente decidiu fazer essa aula gravada por conta de dois motivos. A gente não pôde se reunir e também porque é uma aula que é muito melhor quando dada com slides. E como nem sempre a gente tem essa possibilidade de apresentar slides, isso acabou convergindo para que a aula precisasse ser gravada. Só verificar se está sendo gravado mesmo. Ok. Bom, hoje a aula vai ser sobre vetores. É uma aula de matemática, mas dada na física, e pelo simples motivo de que a gente vai se valer muito desses conhecimentos a partir de agora. Então, a aula de vetores ela é extremamente importante. Se você viu a aula de vetores e acha que o coleguinha não viu, indique ele para ver, porque senão não dá para entender o resto do que a gente vai estudar nesse semestre. Primeiro, a gente tem que explicar o que são vetores, né? Esse vai ser o nosso esqueminha da aula de hoje. Primeiro a gente vai entender o que é e para que serve os vetores. Depois a gente vai analisar alguns e aprender a operacionar com eles. O que são vetores e para que servem? Primeiro a gente tem que ter em mente que existem dois tipos de grandeza comuns na natureza, que são as escalares e as vetoriais. As grandezas escalares elas têm um valor, elas têm magnitude, módulo e intensidade. Esses quatro nomes são imprescindíveis vocês lembrarem sempre. Valor, magnitude, módulo ou intensidade. São a mesma coisa, mas pode ser cobrado com qualquer um desses nomes. Então, para nunca confundir, a gente sempre deixa todas elas no quadro para vocês ficarem de olho. Significam a mesma coisa. Valor, magnitude, módulo e intensidade. O que seria isso? É a nossa medida. Então, um objeto de 1 metro de tamanho, o valor dela, a magnitude dessa medida, o módulo dessa medida ou a intensidade dessa medida, ela é 1. Se fosse um objeto de 2 metros, sua magnitude seria de 2. E quando a gente fala metro, decímetro, mililitro ou então quilômetro, isso são as nossas unidades. É em que a gente está medindo. Enfim, isso já foi um pouco mais explorado nas primeiras aulas, né? Só que de fato, as grandezas escalares elas são dotadas de um tamanho, uma magnitude e de uma unidade. E elas só precisam disso para serem expressas, perfeitamente expressas. No caso, o exemplo que nós temos aqui é a massa. A massa de um corpo ela é medida normalmente em quilogramas, mas também pode ser medida em gramas. E não faz diferença tu dizer que a massa está para a esquerda ou para a direita ou está indo para cima. Porque o que tu precisa para entender o quanto o corpo, qual é a massa do corpo é o número e a unidade com que tu está medindo. Isso é muito diferente das grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais elas têm essa medida, elas têm valor, magnitude, módulo ou intensidade, significam a mesma coisa. Elas também têm unidades, ou seja, elas são medidas em unidades específicas, mas elas precisam de outras informações para ficar completas. Que outras informações? Aqui o exemplo, está escrito errado inclusive, um corpo está com uma velocidade v medida em metros por segundo. Mas nós precisamos saber para onde está essa velocidade, ou seja, a gente precisa de uma direção e um sentido. Tu não pode simplesmente dizer que um carro está com uma velocidade de 10 km por segundo, ou, perdão, km por hora, sem explicar para onde está essa velocidade. Ele pode estar indo para trás, ele pode estar indo para a esquerda, ele pode estar indo para frente. Então, no caso, a diferença entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais é que as vetoriais precisam de mais informação para que tu entenda todo o significado da grandeza. No caso, a massa, tanto faz, se é a massa para a esquerda ou para a direita. A velocidade é um exemplo de grandeza vetorial. Tu não pode só dizer que ela tem um módulo e ela está sendo medida em alguma coisa. Tu tem que dizer para onde ela está, em que direção ela está. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso agora. O que seria uma direção? As direções, a gente tem que sempre lembrar, vertical, horizontal, oblíqua, são mais ou menos essas. E o sentido, ele sempre vem em pares, da direita para a esquerda, ou de baixo para cima, ou só, entre aspas, para cima, ou só para baixo, ou só para a direita, sempre em pares. Recapitulando, direção, vertical, horizontal. Sentido, da direita para a esquerda, de cima para baixo, enfim. Um exemplo que a gente pode ter é o seguinte: quando você está caminhando em direção à sala, se você quer entrar, você vai para frente.
Se você quiser voltar, você vai para trás. Mas você está andando ainda na horizontal. O que está mudando aí é o sentido. Então, direção e sentido não são a mesma coisa. Elas se comportam, digamos assim, de forma semelhante, mas elas sozinhas não dão toda a informação que a gente precisa. A gente precisa também da unidade e do comprimento da medida. Então, resumidamente, os vetores eles são entidades matemáticas que representam uma grandeza com, novamente, intensidade, valor, módulo e magnitude. Ou magnitude, né? Mas também precisam de direção e sentido, como no exemplo da velocidade. Graficamente, para ficar um pouco mais simples da gente trabalhar com isso, a gente representa isso, os vetores por setas, sendo que a orientação da seta informa a sua direção e seu sentido, e o tamanho da seta informa a intensidade, ou seja, quanto maior a seta, maior a medida. Mas aí a seta ela tem que estar em uma direção e um sentido. Outra coisa interessante também que a gente tem que pontuar é sobre como escrever isso matematicamente. A escrita de um vetor ele é feito com uma letra e composta com uma seta embaixo. Então aqui a gente tem um exemplo V minúsculo com uma seta em cima. Esse V minúsculo é uma velocidade. Esse E maiúsculo com uma seta em cima, ele é um outro vetor qualquer. O B maiúsculo com um vetor em cima é qualquer outro vetor também. O R minúsculo com uma seta em cima pode ser um deslocamento, por exemplo, uma mudança de posição. Só dando continuidade, a gente pode agora analisar alguns vetores. Com base no que a gente já viu, a gente pode fazer uma análise aqui. Vocês podem ver que a gente tem um plano cartesiano aqui, composto de eixo x e eixo y, sendo que o eixo x está na horizontal e o eixo y na vertical. Aqui nós temos vetor A, B, C, D, E, F. E eles estão meio maluquinhos aqui. Mas a gente pode ter algumas considerações. A gente percebe o seguinte: o vetor A e o vetor B eles estão na horizontal. Então eles estão na mesma direção. E também estão apontando da esquerda para a direita. Então eles também estão no mesmo sentido. Mesma direção, mesmo sentido. Mas o tamanho deles é diferente. Lembra que a gente já tinha falado que o tamanho é importante para os vetores? Pois é. Nesse caso, o vetor B ele é maior do que o vetor A. Isso é visível aqui, porque o tamanho da seta do vetor B é maior que o tamanho da seta do vetor A. Se cada quadradinho desse for uma unidade de medida, pode ser metro, pode ser centímetro, enfim, tanto faz. No caso, a gente percebe que o vetor B ele tem uma unidade a mais do que o A. O A tem 2 unidades de medida e o B tem 3 unidades de medida. Então vamos aqui para as considerações. O vetor A, sempre assim, é uma letra com uma setinha em cima. Então a gente não fala só a seta, é um vetor A. O vetor A tem a mesma direção e o sentido do vetor B, mas a magnitude é diferente. Exato, a gente está vendo aqui que a diferença entre eles é de uma unidade de medida. A segunda consideração é que o vetor A tem direção e sentidos diferentes de D. Vamos procurar D. Esse aqui é o vetor A e esse aqui é o vetor D. A gente percebe que o A ele está na horizontal da direita para a esquerda, ou perdão, da esquerda para a direita. E o vetor D ele está na vertical, ou seja, ele está paralelo ao eixo Y, de baixo para cima, ou somente para cima, como a gente costuma falar, né? E nesse caso, a nossa segunda afirmação também faz sentido. O vetor A ele tem direção e sentidos diferentes de D. Por quê? O A está na horizontal, da esquerda para a direita, e o vetor D, está de baixo para cima, ou, obviamente na vertical. Só que a gente percebe uma coisa interessante: a magnitude deles é igual. O vetor D tem 2 unidades de medida e o vetor A também tem 2 unidades de medida. Ok. A nossa terceira consideração é o seguinte: o vetor B é perpendicular ao vetor A, ou seja, eles formam 90 graus entre si. Perpendicular? Não, acho que está equivocado aqui. Nesse caso, o vetor B e o vetor A, já eliminamos a terceira consideração. O vetor B e o vetor A são paralelos entre si. Eles não formam 90 graus. Eles estão na mesma horizontal. Então, nesse caso, a segunda aqui está equivocada. Mas tem uma coisa que a gente tem que considerar.
o B, ele realmente tem uma unidade de medida a mais do que o A. A gente já percebeu isso logo no início da nossa conversa. Ok, quarta consideração. O B é paralelo a A. Ok, agora faz sentido. Ó, a quarta afirmação já elimina a terceira consideração. O que a gente está fazendo aqui? Estamos analisando alguns vetores. Ok? A quarta é: o vetor B é paralelo a A. Ok, faz sentido. E tem uma unidade de medida a mais. Também faz sentido. A gente já tinha visto isso. O vetor F e o vetor E são paralelos. Vamos ver. Sim, é verdade. Eles são paralelos. Eles não estão nem na vertical nem na horizontal. Eles estão meio que de ladinho. Mas ainda na mesma direção. Mas tem sentidos diferentes e mesmo módulo. Bom, isso faz certo sentido. Por quê? O vetor F está apontando aqui meio que da esquerda para a direita e o vetor E está apontando meio que da direita para a esquerda. Isso significa que eles têm sentidos diferentes, sim. É perceptível só olhando para as setas. Outra coisa também interessante é perceber o tamanho deles. O tamanho deles é semelhante. Eles meio que ocupam essa diagonal aqui nesse quadrado de 4 unidadezinhas. Essa diagonal daqui enfim, acho que dá para ver aqui no mouse. E o vetor E também faz isso. Ele também ocupa esse mesmo tamanho. Então a gente pode afirmar que eles têm o mesmo módulo, porque eles têm os tamanhos iguais. A consideração posterior é o seguinte: o vetor C, o vetor E e o vetor F são paralelos, mas C tem módulo diferente de E e de F. Era para estar E vetor e F vetor aqui. Enfim, e C vetor também. A gente percebe o seguinte: eles estão mesmo na mesma direção, na mesma direção. Eles não estão nem na vertical nem na horizontal, eles estão nesse meio termo entre um e outro. Mas, realmente, o F é igual ao E, a gente já tinha percebido isso, mas o C ele é diferente deles dois. Ele ocupa só uma diagonal desses quadradinhos que a gente chama de unidade de medida. Então, essa consideração de C, E e F, com C tendo módulo diferente, é real. E a última consideração que tem aqui é o seguinte: o vetor C tem a mesma direção e sentido de F, mas módulo diferente. Bom, dá para perceber que eles estão apontando aqui na mesma direção. Perdão, eles estão na mesma direção e estão apontando no mesmo sentido, como se fosse do extremo esquerdo para a direita superior aqui desse quadradinho. Então, por mais que eles sejam de certa forma diferentes, eles têm suas semelhanças. Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, por mais que os módulos sejam diferentes. Passando para o próximo slide. Imagina o seguinte, vamos continuar analisando aqui. Imagina o seguinte: aquele teu primo de fora da cidade chegou e ele é chato e tu queres tirar ele de casa de qualquer forma porque tu não aguenta mais escutar ele. Quem nunca, né? Enfim. Aí tu chega pra ele e fala bem assim: compra pão lá pra gente. Compra pão lá pra gente. É na esquina oposta de onde estamos. Aí ele: ok. Quer conhecer a cidade? Aqui a gente tem graficamente como seria esse esquema. Aqui em verde é o quarteirão. Aqui na origem é a casa onde a gente está, né? Onde você e seu primo estão. E no extremo oposto tem uma padaria, ou um tudo, enfim. Um tudo conveniência. Ele vai lá comprar pão e ele tem alguns caminhos para percorrer. Algumas possibilidades de caminho para percorrer. Bom, ele pode escolher esse caminho em azul. Ele vai aqui por baixo, no eixo do X. Depois ele sobe todo no eixo do Y. Ou ele faz o outro caminho, o caminho em vermelho. Ele sobe todo no Y e depois ele caminha na direção positiva do X. Independente do caminho que ele escolher, ele vai chegar no mesmo lugar. O caráter vetorial desse problema, ele permite isso. Então, tipo assim, independente do caminho que ele fizer, se for por baixo primeiro e depois subindo, ou se for subindo primeiro e depois andando no sentido positivo do X, ele ainda vai chegar lá naquela ponta, na extremidade do quarteirão, para comprar o pão. E a gente pode perceber isso olhando aqui graficamente. Essas quatro setas são vetores, tá?
esse caminho que ele fez aqui, ó, a gente pode expressar ele por um único vetor. Por quê? O azul indo por baixo e subindo, e o vermelho subindo e depois indo para a direita, é a trajetória dele. É por onde ele caminhou. Mas a mudança de posição dele pode ser escrita de outra forma. A gente pode fazer um vetor daqui da casa até a padaria. E isso é uma informação muito boa pra gente, porque a gente pode facilitar um pouco a escrita desses vetores. Eu coloquei aqui o vetorzinho do deslocamento dele em amarelo. Eu chamei esse vetor de R. E é a diferença de posição dele da casa até a padaria. Ok? No nosso exemplo do primo chato. E a gente sabe, ele percorreu ou esse caminho azul ou esse caminho vermelho, porque obviamente ele não pode sair pulando das casas, já que isso aqui é um quarteirão todo. Então ele percorreu provavelmente a rua, né? Mas o deslocamento dele não é dado exatamente por essas setas em azul. Ele é dado por essa seta em amarelo, que é composta ou pelas azuis ou pelas vermelhas. O caráter vetorial desse problema permite que a gente faça isso. Para ficar mais completo, a gente pode reescrever esse vetor R, que é a distância da nossa casa até a padaria, só com um vetor, que eu chamei de R aqui, né? E ele é composto por esses dois vetores azuis ou por esses dois vetores vermelhos. Não faria tanta diferença fazer essa inversão, mas daria no mesmo, porque ele chega no mesmo local. E matematicamente isso é expresso dessa forma. O vetor R ele é composto pela soma do vetor x com o vetor y. A gente pode expressar isso ainda melhor usando as componentes de cada um desses vetores. As componentes é do que ele é feito. No caso, o vetor x ele só está na horizontal, então ele só caminha na direção positiva do x. Se ele só caminha na direção positiva do x, ele só tem componente em x. Então é isso que a gente está expressando aqui. Esse x minúsculo, ele significa o tamanho que ele percorreu na direção x. E esse i chapéu, ele significa a direção em que ele está caminhando, que é a direção x. Então, lembrando, esse x minúsculo é o quanto ele percorreu, ou seja, é uma magnitude. E esse i chapéu, ele nos dá para onde que ele está andando. No caso, por ser i chapéu, é convencionado que o i seja a direção do x. E a gente pode perceber o seguinte também. O vetor y, ele não tem componentes em x, ele só anda no y, na direção y. Então, ele vai ter uma magnitude em y, ok? Que seria essa segunda seta azul. E ele também vai ter um j chapéu. O j é convencionado que ele signifique direção y. Então, só recapitulando. I chapéu, direção x. J chapéu, direção y. Então, a gente pode expressar o nosso vetor R, que a gente tinha criado, de certa forma, mandando o garoto ir comprar pão, expressando ela dessa forma, com as componentes do deslocamento dele. Ou, perdão, da trajetória dele. Ou seja, pode ser tanto aqui por baixo, depois subindo, quanto aqui subindo e depois indo para a direita. O nome essa notação ela é uma decomposição do vetor R. E isso tudo no nosso plano cartesiano, ou seja, no plano com x, y e, vez ou outra, quando a gente precisa de mais uma dimensão, na direção z, que é o que está escrito aqui posteriormente. Se houvesse mais uma dimensão no eixo z, teríamos que adicionar isso, né? Inclusive, falta colocar ele bem aqui. Aqui está equivocado. O R ele é composto do vetor x, do vetor y e somando com o vetor z. Era para estar aqui, tá? Mas no posterior eu coloco. Se ele só está caminhando no x, ele só vai ter componente x na direção x. Se o y vetor só tiver obviamente na direção y, ele tem uma magnitude y e a direção j chapéu. E quando a gente tem tridimensionalidade, ou seja, quando a gente tem três direções, no caso x, y e z, a direção z ela é dita por k chapéu. Então, toda vez que tiver k chapéu, significa direção z. E aqui esse z minúsculo
significa a medida que a gente faria se ele caminhasse, sei lá, na direção Z, que não está expressa aqui, porque a gente só está olhando de cima o problema, né? De ir comprar pão. Ok. A gente pode analisar mais um pouco esses vetores que a gente viu anteriormente e perceber o seguinte: a gente tem realmente um vetor. Por quê? Porque x, y e z minúsculos, eles são as magnitudes, certo? E eles, sei lá, nesse caso do exemplo, pode ser medido em metros. Ah, sei lá, ele andou 20 metros numa rua e 40 metros na outra rua. 20 e 40, nesse caso, são as magnitudes. E metro é a unidade que a gente está usando para medir. Então, x, y e z, no exemplo, eles podem estar sendo medidos em metros, ok? Então, são magnitudes medidas. E os vetores unitários, eles nos dão a informação da direção e do sentido do movimento dele, ok? No caso, I chapéu, direção X, J chapéu, direção Y, K chapéu, direção Z. Então, a gente tem aí um vetor propriamente dito, porque a gente tem aqui todas as informações que a gente precisa para entender como ele chegou lá na padaria, ok? E outra coisa interessante também é que a gente poderia pegar esse deslocamento dele e analisar. Ah, ele saiu de casa e foi para lá. Eu não quero saber do caminho que ele percorreu, eu quero saber o quanto ele mudou de posição. Mudança de posição se chama deslocamento. E o deslocamento ele é o módulo de um vetor de deslocamento. Nesse caso aqui eu chamei de E, que é um vetor qualquer. No nosso exemplo é o R, mas aqui é generalizando, é um vetor qualquer. O módulo, ou seja, esse E com duas barras ao redor, ele é descoberto dessa forma aqui. O quadrado do módulo do vetor E é a soma dos quadrados de cada componente dele. Bora falar de novo. O quadrado do módulo do vetor E é igual à soma dos quadrados de cada componente. No caso aqui, quadrado da componente de x desse vetor E, somado com quadrado da componente y do vetor E, somado com quadrado da componente z do vetor E. Isso aqui é estranho vendo da primeira vez, mas se tu perceber, é um teorema de Pitágoras, certo? Então, a gente pode lembrar só disso. Então, o módulo de um vetor é o teorema de Pitágoras dele, como é visto aqui embaixo da nossa primeira expressão. Com base nisso, a gente já pode, digamos assim, operacionar um pouco mais com esses vetores. Ok. As operações básicas com vetor são adição e subtração com vetores, ou entre vetores, multiplicação ou divisão por escalar. A gente vai com calma agora. Adição de vetores. A adição de vetores já foi vista no exemplo do primo. A gente vai perceber isso agora, indo na padaria. Mas vejamos novamente o procedimento. Se temos dois vetores A e B e queremos somá-los, colocamos o início do vetor B no final do vetor A. O vetor somado será o vetor formado do início do A até o final do B. Só mais uma vez. Se temos dois vetores A e B e queremos somá-los, colocamos o início do vetor B no final do vetor A. E o vetor somado, ou seja, o A mais B, ele vai começar no início do A e terminar no início do B. A gente pode perceber isso na figura aqui do lado. A gente tem o vetor A em azul, depois a gente coloca o início do vetor B, que está em vermelho, e faz um vetor novo, que é o vetor soma de A mais B. Ele começa no início do A e termina no início do B. Bom, após isso, ainda pode ficar um pouco confuso pra gente, né? Então, só mais uma vez. O vetor A, que está em azul, ele termina onde começa o vetor B, e o vetor soma deles dois começa no A e termina no final do B. É só observar a figura aqui. Mas isso pode, obviamente, ficar mais complexo. Como tudo na vida, isso pode sempre ficar mais complexo. Até porque a gente está somando só dois vetores. Então, a gente poderia estar somando muito mais e tornar isso um pouco mais complexo. E a gente vai ver isso posteriormente. Para o casolado, a gente chama de regra do paralelogramo. Só que ela acaba sendo um pouco mais geral.
Então a gente vai rever isso logo mais. A regra do paralelogramo consiste em colocar o início de dois vetores no mesmo ponto e completar um paralelogramo com as linhas tracejadas na figura. O vetor soma será o vetor que começa no ponto inicial comum e termina na extremidade do paralelogramo. Aqui a gente tem duas imagens que expressam isso. A primeira é o seguinte, a gente tem um vetor A aqui, que está bem definido, está somando com o vetor B. Inclusive ele mostra graficamente como eles estão dispostos. A gente pega os dois e coloca o início dos dois coincidindo no mesmo ponto. Aqui tem o vetor A, aqui está o vetor B, ok? A gente meio que completa uma caixinha usando projeções desses vetores. Então tem uma projeção do A para cá, tem uma projeção do vetor B para cá. O vetor soma deles dois começa no ponto comum e termina no extremo oposto. A gente também pode perceber o seguinte, se tu pegasse esse vetor A e colocasse para cá, bom, o vetor R, que seria a soma de B com A, começaria do B e terminaria no início do A. Semelhante ao que a gente já havia visto anteriormente. Só que esse caso é um pouco mais geral, por quê? Porque a gente pode somar vários vetores usando uma regra semelhante. É a regra do paralelogramo, ou só essa regrinha que a gente já havia visto no início. Do início com o final. Se houverem mais de dois vetores, a gente vai fazer o mesmo esquema. Ó, nesse caso aqui, no segundo exemplo, a gente tem o vetor A, meio que de ladinho, o vetor B na horizontal e o vetor C na vertical para baixo. A gente vai fazer um trajeto com eles, semelhante ao exemplo do primo chato indo comprar o pão, né? O pão. A gente faz um trajeto, primeiro A, depois coloca o início do B no A e depois coloca o início do C no B. Aqui, no caso mais simples, a gente tem que eram só dois vetores. Lá nós temos três, mas a regra é a mesma. Faz um trajeto do início de um com o final do outro. E o vetor soma vai começar no início do trajeto, aqui, nesse caso aqui, né? No início do trajeto e no final da última seta. Aqui, como a gente tem três, a gente faz o seguinte. Une o primeiro com o segundo e o segundo com o terceiro. Ó, o vetor soma do A, do B e do C, ele começa no início do A e termina no final do C, ok? Essa figura ela é muito boa porque ela expressa a soma de mais de um vetor, que é muito comum na física. Ok. A próxima coisa que a gente pode fazer é só percebendo uma coisa. A gente falou só de soma. Agora a gente vai pular para multiplicação. A próxima coisa que a gente vai fazer é multiplicação ou divisão de um vetor por um escalar. Se tu verificar lá o início da aula, a gente já falou um pouco sobre o que são escalares. Eles são números com unidades. É só isso. Eles são números com unidades. E tu pode pegar um vetor que não é somente um número com unidade, é um número com unidade que tem direção e sentidos definidos, e tu pode multiplicar isso simplesmente por um número com uma unidade, ou seja, por um escalar. Então a gente tem aqui vários vetores dispostos, né, no nosso plano cartesiano, que está cheio de quadradinho, que são as nossas unidades de medida, e tem várias letras repetidas aqui. Primeiro a gente tem que considerar a letra A, né? O vetor A está bem aqui, né? Ele tem 2 unidades e o vetor 2A ele tem 4 unidades. O que está acontecendo aqui? O vetor A ele foi multiplicado por 2 e ele dobrou de magnitude. Matematicamente o que ocorreu foi o seguinte, está aqui o vetor A e a componente dele, ele só está caminhando no eixo do x. Ó, aqui está a informação pra gente, né? Ele tem um tamanho no x e está na direção x, tá ok. E aqui a gente tem o A multiplicado por 2. O que está acontecendo? A gente está multiplicando todas as componentes do A, mas ele só tem componente x, então a gente só vai multiplicar ela mesmo. Ó, que é o que a gente vê aqui no final do quadradinho vermelho, do primeiro quadradinho vermelho. Então o vetor 2A ele é um vetor que tem 2 vezes o tamanho da componente x, na direção x, ok? E isso é perceptível aqui nas setinhas. Antes ele tinha 2 unidades de medida e agora ele tem 4 unidades de medida porque ele foi multiplicado por 2. O vetor B ele é um pouco diferente. Ele não está nem na horizontal nem na vertical. Ok. Ele está meio que de ladinho aqui. Ele foi multiplicado por menos 1 e
Por conta de ser um 1, ele não mudou de magnitude. Só que tem um menos aqui. Então ele teve que mudar de sentido. Ou seja, ele continua com a mesma magnitude, com a mesma direção, mas ele mudou de sentido. Se ele estava da esquerda para a direita, agora ele está da direita para a esquerda. Ok? Matematicamente o que ocorreu foi o seguinte. Aqui a gente tem o vetor B e ele tem duas coordenadas. Ele tem coordenada em x e coordenada em y, como a gente está vendo aqui. E quando a gente multiplicou ele por menos 1, a gente teve que fazer a distributiva desse menos 1 por todas as componentes dele, por todas as coordenadas dele. Então ficou menos bx na direção x e menos by na direção j, ou na direção y, que é o que está aqui no final do segundo quadradinho vermelho. E por fim, só para a gente dar uma encurtada na situação, né? Literalmente, o vetor c, ele está aqui certinho no eixo do y, então ele só tem componente y, mas o vetor c sobre 2, ele é um pouco menor, mas ele continua na direção vertical, apontando de baixo para cima. O que aconteceu aqui? A gente diminuiu ele pela metade, multiplicando ele por 1 sobre 2, ou seja, a gente dividiu o vetor por 2, ok? Isso é possível com todos os outros casos? Sim, com certeza. A gente poderia também multiplicar por menos 1 sobre 2? Poderia. Ficaria o mesmo tamanho do c sobre 2, só que invertido. Ele estaria de cima para baixo. Ficaria o menos c sobre 2, ficaria assim. Mesmo tamanho do c sobre 2, só que apontando para baixo. Ok? Então, só recapitulando um pouco. Multiplicação por 1 não altera o vetor de forma alguma. Multiplicação por menos 1 altera o sentido do vetor apenas, não altera a magnitude, não altera a direção. Multiplicação por números maiores do que 1 aumentam o tamanho do vetor. A gente verificou isso no vetor A. A gente multiplicou ele por 2, é um número maior que 1. Então a gente aumentou ele de tamanho de alguma forma. A gente poderia também multiplicar por 3 e triplicar o tamanho dele. E a multiplicação por escalar a multiplicação de números menores do que 1 diminui o tamanho do vetor, que é o caso que a gente fez no C. A gente multiplicou ele por 1 sobre 2, que é menor que 1. 1 sobre 2 é meio. Então a gente diminuiu ele pela metade. A gente poderia também multiplicar ele por 1 sobre 4, ou seja, a gente ficaria com o quarto do tamanho normal. Ok? E, por fim, a multiplicação de um vetor por escalar ela é distributiva em todas as componentes do vetor. Semelhante ao que a gente viu no caso do menos 1. O B, naquele caso, o vetor B, a gente pode ver aqui, o vetor B ele tá tem partes tanto na vertical quanto na horizontal. Ele está diagonal elas duas, né? E por conta disso, ele tem componente x e componente y, como a gente pode ver aqui embaixo. E quando a gente foi multiplicar o menos 1, a gente teve que fazer o chuveirinho nessas duas componentes, ou seja, a gente teve que fazer a distributiva. Se fosse o 2, um 2 positivo aqui multiplicado pelo b, o que aconteceria? Ele aumentaria de tamanho e a gente teria que multiplicar por 2 cada componente do vetor b. Ok? Semelhante a esse exemplo que tem aqui embaixo. O alfa, simbolizando aqui um número qualquer, maior ou menor do que 1, enfim, não vem ao caso, ele é só um número com uma unidade, ou seja, ele é uma grandeza escalar. E a gente está multiplicando ele por um vetor, então vai ter aqui uma distributiva entre as componentes do vetor. Vai ficar alfa, componente x na direção x, mais alfa vezes componente y na direção y. Ok? E por que a gente falou de soma e de multiplicação? Porque a gente precisava entender o que significa a inversão de um vetor. É pegar um vetor, positivo ou negativo, e multiplicar ele por menos 1. A gente inverte o sentido dele. Então, só agora a gente pode falar de subtração de vetores. A subtração ela nada mais é do que a soma de um positivo com um negativo. Ok? Então, a gente tem aqui um vetor A e um vetor B. E a soma de A com B a gente tem que multiplicar o B por menos 1, certo? Então, a gente vai inverter o sentido dele. Lá no primeiro exemplo, a gente tinha que o B estava para cima, certo? Bom, agora a gente inverteu as coisas. A gente multiplicou ele por menos 1 e ele está apontando para baixo. Depois que a gente soma esses dois, a gente vai ter um vetor de subtração, que é A menos B.
Só que, seguindo ainda aquela regra, a gente faz um trajeto. Começa com o vetor A e coloca o início do vetor menos B no final do vetor A, como é aqui no segundo quadrozinho. A gente moveu o A para cima, né? O vetor A para cima, é o azul, e colocou no final do A o vetor menos B, o início do vetor menos B. E a diferença entre de A com B, ou seja, A menos B, ele vai começar aqui no A e terminar no final do B. Muito semelhante ao que a gente tinha feito nesse slide aqui. Só que nesse caso é uma soma de dois positivos, e nesse caso é uma subtração, ou seja, é a soma de um positivo com um negativo. Agora a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre as componentes dos vetores, mais especificamente a soma e a subtração deles. Se a informação que a gente tem sobre os vetores precisa ser mais específica, a gente trabalha com as componentes deles. A gente tem aqui dois vetores aleatórios, A e B, que não estão nem só na horizontal nem só na vertical, eles estão entre os dois. E aqui a gente tem a soma entre o A e o B. Por eles não estarem só numa direção, eles têm componentes x e y, ok? No caso aqui, o vetor A, ele tem componente AX, ou seja, ele tem uma parte dele em x na direção x e tem uma parte dele em y na direção y. E para o B é a mesma coisa, a gente tem o B na x na direção x e um B de y na direção y. E a soma deles vai ser simplesmente a soma dos dois vetores, certo? E como é que a gente faz isso? A gente soma as componentes de cada direção. Aqui a gente tem o vetor A somado com o vetor B. Eles estão separados. Mas o que a gente quer é unir a soma nas direções. Então a gente pega... Opa, tem um equívoco aqui. Esse I era para ser um J. A gente pega todas as direções e soma, formando pares nesse caso, já que são só duas direções. A gente pega a componente AX e soma com a componente BX, e isso vai ser a nossa nova componente da soma AB na direção X, ok? E para Y é a mesma coisa. A gente vai ter a soma do AY, da direção Y, e do BY na direção Y. Ou seja, essa soma de AY com BY vai ser a nossa nova componente do vetor soma A mais B na componente Y. Tá? O que a gente fez? A gente só somou tudo que tem I e depois somou tudo que tem J. Aqui é para ser um J, tá? E para subtrair é muito semelhante. A gente tem aqui os dois vetores novamente, só mudou o sinal. A gente não está mais somando, a gente está subtraindo o B do A. Então vai ficar o quê? Ao invés de ser uma soma aqui dentro, a gente vai fazer uma subtração. Então, fazer essa subtração de A com B nas suas componentes é subtrair as suas componentes em cada direção. Subtraindo o componente A menos B da direção X, somando com a subtração da componente de A menos B na direção Y, ok? Só lembrando mais uma vez, a gente só soma ou subtrai as componentes do mesmo eixo. A gente não pode somar AX com BY, isso não faz sentido, ok? Dando continuidade aqui, a gente pode representar algumas somas um pouco mais especiais de forma mais aprofundada. Imagina que o vetor A e B estão caminhando na mesma direção, na direção X nesse caso. O vetor A e o vetor B. Se a gente quiser somar o A com B, o novo tamanho do vetor soma A mais B vai ter o tamanho da união dos dois. É o que a gente está vendo aqui no gráfico. E aqui no lado a gente tem isso algebricamente. A gente tem o vetor A que só tem uma componente porque ele só anda no X. E o vetor B só tem uma componente X porque ele só anda também no X. É o que a gente está vendo aqui. Eles têm a mesma direção, mesmo sentido. Se a gente somar A com B, a gente vai somar as componentes deles só em X, porque são as únicas componentes que a gente tem. Para o segundo caso aqui, imaginando que eles estariam na vertical, seria a mesma coisa. Eu nem coloquei a figura porque eu acho que não é preciso, né? Se os dois estivessem na horizontal, a soma dos dois seria o tamanho dos dois somados, que é exatamente o que está escrito aqui. Com a diferença de que, no primeiro caso, eles estão, como está aqui no lado disposto, eles estão caminhando só no X,
E no segundo lado, que é muito semelhante, eles estão caminhando só na direção y. Ó, esse J chapéu nos dá essa direção. Eles só estão na direção y no segundo caso, imaginando que eles só estão na vertical. Enfim, continuando aqui. Lá eles estavam, no slide anterior, eles estavam na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui eles estão na mesma direção, horizontal, mas em sentidos opostos. O A está caminhando na direção positiva do x e o B está caminhando na posição para a direção negativa do x. Se a gente fizer essa soma, é o mesmo do que fazer uma subtração. Por quê? Porque tu está somando algo positivo com algo que está indo contra ele, ou seja, algo negativo. E o resultado disso, da soma desses dois vetores, ele vai ser uma subtração do A menos o B. E ele vai ser um vetor menor do que os dois vetores que a gente já conhecia. Como é perceptível aqui no vetorzinho que está com a seta verde. E novamente, por ser uma adição ou subtração, a gente só vai adicionar ou subtrair as componentes. Se eles estivessem novamente na vertical, só teriam componentes verticais e a gente só subtrairia essas componentes, como está escrito aqui no nosso último exemplo. Esse caso aqui também é muito interessante. Quando os vetores têm projeção nos dois eixos, ou pelo menos a soma tem, ou seja, a soma deles dois, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, porque o valor dessa soma ele não é facilmente percebido. O valor que eu digo é literalmente a medida, ok? Para o caso perpendicular, ou seja, quando eles fazem 90 graus entre si, que é esse caso aqui, do vetor A com o vetor B, eles fazem 90 graus entre si, a soma entre eles vai ser dada por essa regrinha aqui de completar o quadradinho, ou a do paralelogramo. A gente pega uma projeção de B, coloca na ponta do A, pega uma projeção de A e coloca na outra ponta. Esse vetor soma, que a gente chamou de C, ele é o A mais o B. E ele começa nos pontos iniciais em comum do A com o B e termina no extremo oposto da caixinha que a gente formou aqui com as projeções. Para descobrir o tamanho do vetor C, perceba, eu não estou descobrindo o vetor C, eu estou descobrindo o tamanho dele, o tamanho geral dele. Eu não estou vendo se ele tem componente x ou y. Ele tem componente x ou y, mas eu quero só o valor do vetor em geral, tá? E não das componentes. Para descobrir esse valor, a gente já tinha dito mais cedo, a gente fala que o valor de um vetor ele é o módulo do vetor. A gente faz aqui a regra o teorema de Pitágoras. O quadrado de C ele é igual à soma dos quadrados de A mais B, ok? O quadrado de C ele é igual à soma dos valores do A e do B ao quadrado, como está escrito aqui. E, por fim, o valor do C, ou seja, a magnitude do C, ou seja, a intensidade do C, ou seja, a medida, ele vai ser a raiz da soma dos quadrados de A mais B. Ok? Dos vetores que o compõem, mais especificamente. E, por último, a gente tem uma disposição aqui um pouco maluquete. Essa disposição ela tem componentes x e y em ambos os casos, né? Tanto em A quanto em B. E se a gente somar eles dois, tem que dar um outro vetor que a gente vai chamar de C. Mais uma vez, usando essa regra, vamos completar o quadradinho ou o paralelogramo nesse caso. A gente pega uma projeção do B e põe do outro lado, pega uma projeção do A, coloca do outro lado, e o novo vetor, ou vetor somado de A com B, ele vai começar nos pontos em comum, no início, né? Nos inícios em comum, e vai terminar no extremo oposto, como está aqui nessa seta verde. Nesse caso, é um pouco mais delicado, por quê? Porque a gente precisa conhecer o ângulo entre o A e o B. Esse é o caso mais geral possível. A gente precisa conhecer o ângulo do A com o B para que a gente possa usar essa expressão. Essa expressão ela vai nos retornar o valor do C ao quadrado. Depois tem que tirar a raiz para descobrir o valor real dele. Mas, de fato, toda vez que tiver essa barrinha ao redor de um vetor, quer dizer que é o tamanho dele.
Não é o tamanho das componentes dele, é o tamanho dele em geral, ok? E para descobrir o tamanho dele, já sabendo as componentes, é só fazer o Pitágoras como a gente já havia visto mais cedo. E, bom, é isso. Essa é uma aula um pouco densa, um pouco chata. É uma aula de matemática, não é exatamente uma aula de física, mas a gente precisa dessa aula para que a gente possa continuar com o nosso cronograma, certo? Que é entender um pouco mais as coisas que têm direção e sentido, que precisam ter direção e sentidos definidos e, obviamente, a gente tem medidas a fazer, né? E é isso. Reveja quantas vezes for preciso. Se não entendeu, busque outras fontes, leia livros, artigos e o livrão. Tem tantas opções na internet que é impossível sair sem entender isso, ok? É uma coisa chata, mas é muito importante e depois que pega o domínio disso, nunca mais tu vai ter problema com problemas de mecânica. Então, bons estudos a todos e nos vemos logo logo.